Sabe, os membros de uma trupe vivem e morrem pelos cavalos que puxam suas carroças, e meus pais não haviam negligenciado minha educação nessa área. Eu já sabia avaliar um cavalo aos 8 anos de idade, o que era muito bom. Era comum o pessoal da cidade tentar empurrar nos pangarés semi-mortos ou dopados, sabendo que, quando descobríssemos nosso erro, estaríamos a quilômetros e dias de distância. Havia um mundo de problemas para um homem que vendesse um mancarrão doente a seu vizinho, mas que mal havia tapear um daqueles imundos e ladrões. Oi pessoal, vocês estão ouvindo o 27º episódio dos Quatro Cantos, o podcast de releitura da Crônica do Matador do Rei do Patrick Rothfuss. No episódio de hoje, que se chama Pé de Meia, a gente vai comentar o capítulo 71 do Nome do Vento. Eu sou o Arthur Maia e estão aqui comigo a Rayane Molinário. Oi gente, tudo bem? O Bruno Amorim. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos. A Júlia Neves. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? E antes de eu anunciar a quinta pessoa que está aqui, eu queria lembrar vocês que vocês também podem agora nos apoiar no Catarse, a nossa campanha de financiamento coletivo, na qual, dependendo, né, vocês podem fazer doações de qualquer valor, e dependendo da doação vocês recebem brindes, vocês participam do nosso sorteio, do nosso grupo no Telegram, e eventualmente podem, inclusive, participar aqui do programa conosco. Então eu queria agradecer aí aos nossos apoiadores, a Tainá Bustamante, Felipe Vidal, Josiane Zambon, Pedro Rodrigues, Lucas Queiroz, Ramon Fernandes, Daphne Mendes, Bruno Kelton, Tairã de Castro, César Catizani e também a Mariana Ferreira, que tá aqui com a gente hoje. E aí, Mariana, tudo bem? Oi, gente, boa noite. Boa noite, obrigado aí por aceitar o nosso convite de participar conosco. O convite, ele é feito pros apoiadores de forma geral, né? A gente vai sempre alternando para todo mundo ter oportunidade, porque é super legal, a gente gosta muito de recebê-los aqui. Para hoje, a gente tem um capítulo enorme chamado Estranha Atração, capítulo 71. Eu já tinha dito nos episódios anteriores, né, que esse momento de transição aí entre o arco da universidade e o Kvothe ir pra Trebon são capítulos grandes, então a gente tá fazendo no máximo 2 por episódio, e vai ser assim por um tempinho ainda. Então esse nosso capítulo aqui, ele começa logo depois que o Kvothe consegue o empréstimo dele com a Devi, ele já voltou pra Imri, e agora ele quer um cavalo, né, pra ir até Trebon o mais rápido possível. Ele entra numa cavalariça e é recebido por um cara chamado Caerva. O Caerva é seáldico. E aí eu queria aproveitar para a gente discutir um pouquinho sobre essa identidade dos seáldicos enquanto mercadores, enquanto esse povo, né, que gira muito em torno do comércio, porque é claro que aqui o Rothfuss está fazendo uma certa associação com os judeus, né, de como eles eram retratados, especialmente na literatura moderna europeia. Então eu tô pensando aqui em Shakespeare e coisas assim. Sim. Associando, né, o povo judeu ao comércio e esse tipo de atividade econômica, e também a um certo caráter, né, que a rigor era um preconceito sobre são judeus, são gananciosos, ou enfim, enganam as pessoas e tal. Sempre colado no dinheiro e tentando tirar o melhor disso. Mão de vaca, né, o pessoal fala. Isso. E o Caerva aqui, ele não foge à regra, mas me parece que tem uma coisa que talvez não faça tanto sentido aqui de fazer essa associação no caso do Rothfuss, porque tem uma característica muito importante no caso de o povo judeu ter assumido essa espécie de fama pela atividade mercadora, que tem a ver com o fato de eles não terem, na época, um estado, né? Sim. Não terem um lugar centralizado. Então eles estavam por muitos lugares, e aí faz sentido que acabassem tendo uma atividade econômica como identidade. Agora, Seald existe, né? Seald, a gente não sabe bem o que é, mas é uma região. A gente não sabe bem se ela é um reino, como é que ela é. Feudo, uma república, império, whatever. Ela é alguma coisa ali, mas é aquela região a norte da república. Isso significa que tem seáldicos fazendo de tudo. O pior, eu diria, assim, é que a gente tem dois personagens seáldicos, né, em mais destaque, assim, em contato com o Kvothe, que é o Will e o Kilvin. E a única característica que a gente tem deles em todo o livro é essa questão do comércio, do dinheiro, da negociação. Não tem basicamente nada. Tipo, eles são pessoas morenas, os homens usam barba
e eles trabalham com negócios só. Não tem outra característica. Essa é a única característica que eles têm. O Kilvin eu até acho que tem mais. Sim. Ah, não sei. O William é uma pessoa séria e tal, mas eu acho que ele não se encaixa muito no estereótipo de Sealdi, não. Assim, eu não sei. Não, sim, então, mas sim, eu concordo com você, mas eu acho que assim, a característica que o livro dá é só essa. Mesmo a gente tendo 2 personagens, assim, que poderia, sei lá, aprofundar a questão mais de cultura, de local mesmo, de falar alguma coisa, uma explicação básica, qualquer forma de governo, sei lá, o que eles fazem. Mas não, só tem isso. Não sei, mas eu acho que o livro é bem vago nesses pontos com todas as localidades, eu acho. Concordo. Sei lá. Tirando as que o Kvolf vai, né? A gente só vai descobrir as coisas mais a fundo quando eu sair daí. O livro é bem subjetivo, porque é no ponto de vista dele, né? Principalmente as partes que são narradas, que são em primeira pessoa. Sim. Uma coisa que eu queria perguntar, vocês acham que os latoeiros são Sealdios? Eu acho que um latoeiro hoje, apesar dessa associação que o Arthur fez com os judeus, de serem comerciantes muito nômades, eu acho que o latoeiro também se encaixaria nisso. Eu vejo muito como sendo um pouco também os ciganos, tipo assim, não tem apesar de que o cigano a gente vê um traço muito específico dele, mas acho que seria disso, uma pessoa sem um traço muito específico, mas que consegue pegar aquela função, digamos assim. Porque os latoeiros não são um povo, né? Eu acho Exato. que é um pouquinho de tudo, né? Eu acho que não tem uma região, assim. Então, mas é porque a função de mercador é muito marcada em Sealdi, né? Aí eu fico imaginando se seria... Porque latoeiro é uma coisa muito mística, né? Talvez a gente possa ter mais latoeiros seáldicos, mas não serão todos, sabe? Ou talvez a origem da prática, né, e das lendas podem ser seáldicas também. Possa ser. Sim, pode ser um dos motivos de Sealdi ser tão citado como mercador e tal, porque eles têm, foram eles que criaram os latoeiros, isso é uma coisa muito marcante nos 4 cantos. Então, eu não sei se eu concordo muito, porque a gente tem 2 exemplos, né, nesse capítulo, tanto o latoeiro quanto o comerciante Sealdi. O comerciante, ele não necessariamente é itinerante, ele tá ali, ele tá fixo. Sim. Então, assim, ele tem uma característica que a gente consegue assimilar mais ao que era antigamente relacionado aos povos judeus, do que no caso dos latoeiros, que de fato são um povo itinerante como mercadores comuns, que sempre existiram também, comerciantes de qualquer lugar, que vão de um lado pro outro, mas que não necessariamente tem uma característica cultural disso. Que é interessante isso que a Mariana colocou, porque os latoeiros, por mais que eles talvez não tenham uma origem comum, existe uma tradição muito comum em todos os lugares que o Kvolf vai a respeito de latoeiros, né? Sim. É uma questão quase transcultural, assim. De sempre se respeitar um. Qual é o nome do professor do Kvolf, o primeiro professor dele? Abençoe. Então, o Abençoe, ele comenta com a Nevin lá que o Chandriano é uma parada temida em todos os locais. Assim como o latoeiro é respeitado em todos os lugares. Sim. São 2 traços que são marcantes e idênticos em todas as localidades que o Kvolf vai. E isso faz eu me perguntar um pouquinho também, porque bem no início desse capítulo aqui, o Kaerva fala pro Kvolf, numa expressãozinha, ele diz assim, nem mesmo o próprio Deus, e aí o Kvolf corta ele dizendo, Deus não está comprando um cavalo hoje, eu sim. Eu me pergunto um pouco se esse Deus é Telo, porque a gente sabe tão pouco sobre a cultura seáldica, e até isso que a Rayane pontuou sobre a grande característica da cultura inteira, a atividade, né, de comércio, que me parece que seria mais lógico e mais dentro do universo se o Kaerva aqui tivesse dito nem mesmo o próprio Telo. Sim. Agora, será que os seáldicos são telianos também? Eu acredito que possa ter uma outra religião. Ou então, talvez, não necessariamente uma outra religião, mas uma vertente da religião. Como se tem, por exemplo, a reforma protestante no Brasil, possa-se ter uma reforma teliniana e lá eles chamam, às vezes, de Deus, uma coisa assim. Não sei. A gente sabe que existem dissidentes da igreja teliana, né? Eu não vou dar mais spoilers porque seria spoiler. Justo. Mas a gente sabe que existem. Então, de repente, algum tipo de dissidência mais institucionalizada, ou uma outra versão, ou sei lá, também outra coisa completamente, né? Sim. Eles citam deuses antigos também, né? Em alguns momentos. Eu tô dando uma olhada no mapa aqui, aí eu tô reparando que Sealdi faz fronteira com a República e com o Império Aturense, que são os 2 locais mais telinianos, né? Sim.
Inclusive, a cidade que a Dena comenta no começo do livro, a Nilen, ela fica em Seald. Ah, é verdade. E é interessante como tem uma distância muito maior, né? Entre Tarbin e Imri, que o Kvof faz com ela em 3 dias, mais ou menos, e entre Imri e Enilin, porque é do outro lado da fronteira e, assim, é umas 3 vezes a distância, pelo menos, que devia dar uns 12 dias de viagem. Exatamente. Outra coisa interessante é que embaixo da Rosa dos Ventos tem um desenho de um latoeiro com um burrinho. Eu nunca tinha reparado. É, fofíssimo, inclusive. Ele claramente não é Seald. Pois é. Fica resolvido aí, então. Nem todos os latoeiros são Seald. Tem umas ilhas lá, né, na pontinha de Seald também. Sim, é um lugar muito grande. Tipo, dá uma noção de que é um pouco independente, né? Sim, e a gente não vê nada acontecendo lá, né, em 2 livros. Né? É maior do que o Império Aturense. Sim, e o local dele, assim, dá a noção de ser mais administrativo, como uma capital, seria ali em Halien, que é muito pro norte, assim, longe das outras coisas. Bem, então o Kvof, ele procura esse cavalo, né, ele vai até lá pra comprar um cavalo, e o Caervo oferece pra ele esse cavalo preto, que ele diz que é um puro sangue, que o Kvof chama de Crepúsculo, em Ciaro, né? O nome fica Kef Selhan. Isso é o Kvof tentando chamar ele de Crepúsculo, ou de Cair da Noite, num Ciaro super enferrujado já. Mas ele não está falando isso, e a gente vai descobrir mais pra frente, né? Sim. Todo mundo pronuncia Ketselhan? Ou tem mais alguém que fala que nem eu, Ketselhan? Eu falo Celian. O Arthur fala Selhan e eu fico, mas o que é isso? Acho que eu só leio assim, tipo, ok. Não é uma palavra que eu fale todo dia. Eu sempre acordo pensando nisso. Ó, dúvida cruel. Filosofia do dia. Agora, me surpreende que não tenha um bando de nerd revoltadíssimo que o Kvof tá chamando o cavalo de Crepúsculo, né? Ai. Imagina quando forem fazer o filme do Nome do Vento, aí tem o Robert Pattinson. Como cavalo. Por favor. Por favor, escalem o Robert Pattinson. Vai, Batman! Já criar a petição hoje. Né? Pra quem já foi vampiro brilhando, Ketselhan brilhando no sol. morcego agora. Ah, ele já brilha, gente. Ele já brilha, já é um ponto positivo. Olha aí. Ai. Bom, o Kvof negocia, então, né, com o Caerva daquela maneira bastante agressiva. Faz a gente se perguntar um pouco se o Kvof tá agindo assim exclusivamente porque ele tá desesperado, ou se ele tá consciente, tá usando isso como uma técnica por conta do desespero dele, né? Tá fazendo isso um pouquinho mais de sangue frio, assim, digamos, pra tentar intimidar o Caerva, né? Aham. Porque ele tem esse tipo de atitude com alguma frequência. Vocês lembram lá em Tarbin, quando ele tava pelado só com a toalha, ele fingindo ser um nobre, né? E não era porque ele queria tratar mal, mas era porque ele precisava. Era a necessidade dele como pessoa. Isso. Entrar naquele personagem, né? Naquele momento eu acho que ele tava precisando. Uhum. E aqui a gente vê o desespero também, né? Eu acho que não sei, eu acho que eu vejo mais como desespero do que como um personagem. Eu acho que cabe mais desespero mesmo, porque nem o Caerva conseguiria comprar esse papel de nobre, porque eu acho que depois que ele é perseguido e acontece tudo aquilo lá, ele nem se dá o trabalho de tomar um banho nem nada. Quem ia cair nessa farsa, vamos dizer assim, com um menino que não tem nem sapatos, né? Então... Roupa toda poída, ensanguentada. Pra quem joga RPG, rolou ali o dadinho, saiu um 20 na persuasão e é nóis. Eu acho que assim, é um misto dos dois, né? Porque ao mesmo tempo em que a aparência dele não ajudava, o comportamento dele poderia induzir a uma reação, tipo, de ação mesmo, assim, de achar que a pessoa é nobre ou tem uma posição social mais alta, porque isso acontece também, né? Sei lá, a gente não sabe o que passou na cabeça do Caerva aqui, mas ele pode ter pensado que o garoto, sei lá, foi assaltado. Não, assaltado não, porque ele tava com dinheiro, né? Porque naquele momento anterior, ele inventou toda uma história, ele foi, né? Ele criou um personagem. Ele contou que uma prostituta roubou as roupas dele, ele criou um personagem. Aqui não, ele saiu da Dev e já falou assim, meu filho, quero um cavalo pra ontem, sabe? Então... Nesse momento aqui não existe nenhum background, né? Só ele dando ordens pra um mercador
com dinheiro. Sim. Eu tenho dinheiro, você se vira aí agora. Eu achei até umas partes um pouco até exageradas, eu não sei se vocês sentiram o mesmo que eu, sabe? A parte de matar e comer na frente dos vizinhos. Ah, quem nunca? Quem nunca, né? Eu imagino que em algum momento, quando eu leio isso, eu sempre penso, durante o período que ele vai explicar que ele tá falando, ele vai falar, isso é uma fala de Daeônica. Mas nunca acontece. Porque, né? Eu achei muito surreal, sabe? Aprendi com meu pai quando ele negociava na estalagem, saca? Exatamente. Eu sempre imagino que vai ter um background pra isso, mas é sempre só loucura dele. Nessa parte aqui ele foi agressivo gratuitamente, não tinha nem porquê. Gratuitamente, eu achei muito exagerado isso. Tipo, se o cara quisesse, mata ele mesmo, pega o dinheiro todo, fica com o cavalo e acabou. Exatamente, é muito impensado. É um clássico Kvolf, né? Prudente, insensato. Mas eu achei muito exagero, assim, essa fala, sabe? Porque você pensar também, que ele é novinho e tal, mas por isso também ele é muito novinho, sabe? Sei lá, É um adolescente, né? Adolescente, um moleque, assim, sabe? É moleque. Pra mim, nessa parte, ele foi totalmente moleque, prepotente. Que ele é bem isso, mas... Você sabe quem é meu pai? Tipo isso, sabe? Nesse caso, ninguém sabe. Não, ele tá morto, otário. Não, eu acho normal o Kvolf falar isso. A única coisa que me incomoda é que ele não tem uma referência. Porque sempre que o Kvolf fala esse tipo de coisa, ele sempre tem um background. Uma peça, um livro, alguém falou, e ele tá fazendo uma encenação, né? Isso, ele tá fazendo algo do tipo, ele tá fazendo uma persona. Aqui é só ele surtando. Gratuito. Total. A gente entende o surto dele, né? Mas... sei lá. Achei demais. Sabe? É o desespero do rapaz pra chegar lá. O desespero, E o Kvolf conseguiu acertar com o Kaerva, né? Ele primeiro queria... Ele chegou lá com 20 talentos, ele estava disposto a pagar no início, mas ele acabou barganhando quase que por instinto, né? Ele tentava dar enfim, baixar o preço do cavalo. assim, pra tentar baixar. Especialmente porque ele acreditou que era um cavalo puro sangue de fato, né? E que realmente se ele não comprasse ali, alguém ia comprar depois. Sim. Então o Kaerva não devia ter pressa pra vender. Só uma dúvida, o fato do cavalo não ser todo negro, significa que ele não é um puro sangue? Exato. Ah, sim, eu achei que independente da cor ele continuava sendo puro sangue, só tinha... eu também achei. Eu acho que ele é puro sangue, ele só não é totalmente preto. Eu acho que é isso. Eu sempre pensei nisso, que tipo, ele continuava sendo tudo aquilo, só menos bonito. Pra mim, eu interpreto que os que são puro sangue são completos de uma única cor, independente da cor dela. Eu tinha entendido assim também, mas eu sou burro com isso. Não. Puro sangue é raça pura, né? Então, independente da cor... Isso, ele seria um... Como é o nome do cavalo? Kershain? Isso. É uma coisa assim, né? A raça dele é puro sangue, mas a cor ele não era totalmente preto. Pessoal que entende de cavalo, diga aí nos comentários, ok? O que vocês acham sobre isso? Entendedores de cavalo, apareçam. Os jockeys que estão ouvindo a gente. Tem algum veterinário, alguém assim, nos ouvindo, por favor, entre em contato. E ativa o sininho. Enfim, eles fecham então por 15 talentos, portanto sobram 5 pro Kvolf. Ele monta no cavalo e vai embora em direção a Trebon. Tem uma coisa só que eu queria apontar aqui que tem a ver com toda aquela discussão que aparece algumas vezes sobre o Kvolf enquanto narrador, né? Sobre o quanto a gente pode confiar nele ou não e tal. Aqui tem uma coisa que a gente chama, que não é nenhum termo muito mirabolante não, mas que são as lacunas narrativas, né? Quando o narrador suprime alguma informação que ele já tem, ou enfim, alguma informação que ele não tenha também, pra dar ela depois ou pra nunca mais dar ela. E isso tem muito a ver com o tipo de plano, digamos, de técnica que o narrador tá fazendo pra deixar a gente interessado na história. Nesse caso aqui, é interessante porque o Kvolf tá claramente, enquanto narrador, manipulando o leitor, ou o ouvinte dele. Porque hoje, o Kvolf de agora já sabe que aquele cavalo era pintado. Então, em termos de cronologia, faria mais sentido ele comentar aqui. Ele comentar que o vendedor, né? Kaerva. É o Kaerva. Ele provavelmente não poderia falar, eu tava sendo tapeado aí, né? Eu não reparei que na pata dele tinha a meinha aí, né? Então... Isso se a gente pensar numa história estritamente linear, né? Isso é o que faz mais sentido. Agora, o Kvolf sabe como contar uma boa história, como manter as pessoas interessadas. Então, isso é um pequeno exemplo de como a gente diz coisas depois, ou, né, a gente pula pedaços e tal. Ele não mentiu, aparentemente.
né? Mas ele tá realmente manipulando a plateia, no caso nós, ou o cronista. Sim. Que assim, é até curioso, porque tudo bem que ele tá contando a história dele, né, que provavelmente foi do jeito que aconteceu, mas que ele menciona que quando eles atravessam aquele lago, rio e as coisas todas, que ele seca, né, o cavalo. Uhum. E, tipo, ele não reparou que saiu a tinta enquanto ele tava secando? Mas eu acho que foi no outro. Foi no outro, no dissolvente. No que dissolve. Ah, sim. Ele comenta que o cheiro de solventes vai aumentando de rio em rio. Ah, E ele só seca no primeiro riacho, que é um pouco fundo. Os outros são só regatos, eu acho. ele só passa por cima, é verdade. É, só vai nas patas mesmo, né? Então. Isso. São 2 palmos, se eu não me engano, de profundidade. Então ele nem se preocupa com isso. E o primeiro rio eu acho que chega nos arreios. Uhum. Até que ele falou assim, eu nem ia colocar a sela, né? Eu deixei cá bem pra ele não assar. Seria essa palavra certa? Tipo, assar o cavalo? Sabe? Passar ele, né? Não sei. Tipo, friccionar realmente com água, né? Tem que secar bem pra não machucar, pra não fazer ferida nele. Ah, deve pesar mais também, né? Além disso, E né? ele já tava com pressa. Sobre esse negócio das lacunas narrativas, durante esse capítulo mesmo, o Kvof, ele fica se questionando se o casamento realmente aconteceu e teve alguma coisa, e se ele não tá indo à toa pra lá. Tipo, ele sabe o que aconteceu, ele sabe os resultados, mas ele fica fazendo esses questionamentos durante o capítulo. Uhum. É verdade. Ele faz isso com muita frequência, né? De se fazer de inocente em coisas que ele... Já sabe. Ao mesmo tempo que, às vezes, também ele nos adianta informações que criam um suspense de... Nossa, como é que vai chegar até lá? Sim. Né? Dá pra dizer que, assim, aqui, nesse capítulo, o que o Kvof narrador tá criando é surpresa. Porque ele tá guardando uma informação pra nos surpreender, né? Pra tirar uma coisa de surpresa. Enquanto que, em outros casos, ele tá criando suspense. Ele tá fazendo uma antecipação de uma coisa pra gente ficar se perguntando como é que vai chegar lá. Como, por exemplo, quando ele diz lá no início do livro que não é uma história com final feliz, né? Que não é um... Outro exemplo que é muito irritante disso aí, quando ele faz as cartas pro Ambrose e cola por aí no final do capítulo ele fala, foi por isso que ele quis me matar. Aí você fica, nossa, vai ser morto. Você acha? Naquele outro também, nos Círculos Lentos, que ele diz, estamos indo pra Eole, que eu não me esqueci, é lá que a mulher da história está. Aí demora um tempão pra chegar. E daí passam uns 3 capítulos, né? Não, aí tem um capítulo inteiro dele procurando ela em todos os andares da eólica. Aí quando você acha que não aconteceu, ele mentiu lá atrás, achou. E tem uma coisa que é totalmente enganadora, porque ele também, objetivamente, não mentiu, mas... Ele conduziu como ele queria. É, isso. Que no final do capítulo que ele se separa da Dena a primeira vez, que é o do... Quando ele chega em Imri. Isso, quando ele chega em Imri, ele termina o capítulo dizendo, eu sabia que nunca mais haveria novamente. Bom, o narrador sabe que veria sim. O Kvof daquela época talvez não soubesse, mas a forma como é colocada... É como se eles nunca mais fossem se ver mesmo. Acabou ali. Assim, eu honestamente acho essa parte um pouco filosófica e bem melancólica, porque a Dena que ele conheceu ali, ele nunca mais viu. No entanto, ela nunca mais foi chamada de Dena. A Dena foi só aquela mocinha que tava indo pra Nilén. Eu não sei, assim, quando eu leio, eu penso que é um pouco saudosista em homenagem a isso. É uma metáfora mesmo aí, né? Ela mesma diz, né, que ela não é mais aquela mesma menina, porque alguma coisa aconteceu. Exatamente. A gente não sabe o que. Eu não tinha lido assim, mas... Eu acho que faz todo sentido, sim, ser isso, sabe? Porque quando eles se reencontram, ela fala, assim, que ela nem lembrava mais direito dessa menina, porque aconteceu tanta coisa. Ela até fala assim, nossa, Dena, né? Meio saudosa. Já até esquecido dela. Eu acho muito engraçadinho o bipolarismo da Dena. A impressão que eu tenho, a minha leitura, pelo menos, dessa coisa de quando ela fala do tipo, dela mesma no passado, é que a Dena daquele momento era só mais uma de várias identidades, entende? Do tipo, essa aí, lembrei, Mas eu acho que a tua interpretação é excelente, eu vou pensar sobre isso quando eu ler de novo. Isso vai acontecer a qualquer momento. Enquanto a gente espera, todo mundo tá relendo e relendo e relendo. Enquanto não vem o 3, a gente lê 1 mais 2, que aí dá 3. Exatamente. Bem, o Kvof então vai pra estrada correndo com o cavalo, ele
acaba chegando, né, no final daquele mesmo dia. Ele comenta, inclusive, o tipo de técnica que ele usa, porque como ele falou lá no início do capítulo, ele tá bem acostumado, né, a lidar com cavalos. Então, ele fala que a maioria das pessoas que não entende nada de cavalos, tipo todos nós aqui... Claramente. A gente não sabe nem o que é um puro sangue e o que não é, né? Então... Mas eu suspeito que eu e o Bruno sabemos menos. Bem provável. Mas, enfim, ele comenta que pessoas que não sabem nada sobre cavalos querem ir o mais rápido possível, né? Querem fazer o cavalo correr, porque ele é um bom cavalo, então ele vai chegar. Mas o Kvolf sabe que isso vai deixar o cavalo exausto e provavelmente o bicho vai morrer. Então, por mais impaciente que ele esteja, é muito mais pragmático da parte dele ir devagarinho por um bom tempo, né? Pra depois ir mais rápido, pra... Ele fala que, em última instância, entretanto, não fazia sentido pensar assim, um cavalo morto não me levaria a Trebon, vivo sim. Exato. Ele fala que precisa aquecer o cavalo primeiro, pra poder depois trotar e então correr. É tipo motor de Fusca. Isso. É igual a gente também, né? Quando o pessoal vai correr, fazer qualquer exercício, né? Tem um aquecimento antes. Se você começar correndo rápido, você vai cansar. É tipo carro velho. Em 2 minutos. Rapidão, em off, quando ele começa a falar com o cavalo, ele fala... Veva naloi, tuterian quieta, palante. Sempre que eu leio isso, eu fico 1, 2, 3, um pasito palante, mas... Não, isso vai ter que ter, Larissa, não corta, Larissa. Larissa, não corta, por tudo que é sagrado. Porque é muito, velho, isso aqui é espanhol, da onde que esse aro veio, velho? É claro, homenagem ao Rick Martin. Né? O Martin maluco não era o Martin, o George R. R. Martin, era o Rick Martin. As homenagens nas entrelinhas. Pra vocês verem. Já que estamos falando do Rick Martin, eu sabia que eu tenho uma amiga muitíssimo próxima que já dançou com um menudo na cozinha da casa dela. Que? Nossa! Olha! O Rick Martin é um menudo? Não. Nossa senhora, é um indo cada vez mais longe que o outro. Do nada. É só porque vocês falaram de, tipo, esse estilo de coisa. Eu e o Bruno, a gente estudou com o pessoal do Scalene. Eu não sei se vocês conhecem essa banda. Ah, sim, conheço. Gente, o Rick Martin era um menudo, sim. Ele começou aos 12 anos. É sério que você foi pesquisar? Gente, o Arthur é muito comprometido com a informação. Tá de parabéns. Meus parabéns. Enfim, bora voltar? Tá. Parêntese fechado. Tá. Uma outra coisa que me chama a atenção aqui é que o Kvolf passa por umas placas. É umas placas que tem, né? Quando ele lê Ten Falls e Trebon. É, plaquinhas. É uma placa. Isso. Ele passa por uma placa. E aí tá escrito Trebon e Ten Falls. Ten Falls, pra mim, é evidente que é uma junção de Ten Falls. Né? De 10 cascatas. 10 quedas, 10 cascatas. E depois a gente ainda tem Eves Down, que também é uma outra aglutinação de elementos da natureza, assim como Ten Falls. Faz eu me perguntar se Trebon não é alguma coisa de tree também, porque... Bonnetrui é francês. Bonnetrui. Eu acho que tree não é árvore em francês. Ou então, não, já sei, é gaúcho, é tribom, é gaúcho. Tribom ao sul. Eu só tô aqui hoje pra avacalhar. Pode ser o masculino de Trebien. Pode. Bom, eu vou ficar com o Tribom porque me identifiquei aqui. Mas... Ok. Eu nunca tinha parado pra pensar a respeito desses nomes. Eu nunca nem me liguei nesse nome Tem Falls, na verdade. Eu só vou lendo mesmo. Eu não tinha pensado que Falls tem um significado verdadeiro. Pois é, o Tem, claro que trocou um N por um M ali, mas o que me parece é que esses lugarzinhos dessa região do interior estão aglutinando palavras. Por exemplo, se vocês forem ver lá nas Crônicas de Gelo e Fogo, os sobrenomes nortenhos normalmente são palavras. Palavras não muito comuns, mas palavras. Tipo Stark, né, que eu acho que é o exemplo mais evidente. Tem Locke, tem Dustin, então são coisas bastante diretas, assim. Mas agora, talvez eu acho que seja uma intenção parecida aqui de transformar a coisa em mais rústica, portanto tem sentidos mais óbvios nas palavras, né, nos nomes das coisas. Pode ser. Eu acho que eu nunca parei pra pensar nisso, porque eu sou muito cadelinha da Vera Ribeiro, e se ela não traduziu literalmente pro português, provavelmente não era nada. Aí eu só passo por cima. Não, eu acho que por mais que não tenha um significado importante, isso é mais um detalhe cultural. E a Vera Ribeiro, por mais que eu adore a tradução dela, eventualmente a gente acha uma coisinha ou outra que foi uma distração, especialmente nas 7 palavras, coisas assim. Você não critique. Round 1, fight! Eu sou bibliotecária e essa mulher é
perfeita. Eu amo ela. Não, ela é excelente mesmo. Mas o Patrick Rothfuss também é excelente, a gente também critica, então. Sim. É nossa amiga Vera, a gente sempre fala. É a nossa amiga Vera. Diga-se de passagem, a gente já criticou e retirou a crítica no mesmo episódio uma vez. É verdade. Mas assim, eu acho que a gente tá muito no lucro mesmo com essa tradução, porque fantasia no Brasil, muitas vezes a tradução é péssima. E é pra livros grandes, assim. Então, eu acho que ela teve um cuidado bem grande com isso. Senhor dos Anéis, primeira edição, estamos falando de você. A edição que tem 6 volumes? Essa mesma. Gente, na UNB tem essa versão lá. Ai, gente, é triste. Que horroroso. Você olha assim e fica, meu Deus. A tradução é horrenda. As traduções das montanhas, das torres, tudo. Até as mais recentes ainda tem tradução meio zoada. Essa nova da HarperCollins ficou muito boa. Não, essa última realmente eu fiquei sabendo que ela tava do caramba. Incrível. Eu não li nada traduzido nessas novas edições da Harper aí, mas eu sou super team Reginaldo nas discussões da internet. Certíssimo. Bem, então nesse caminho aí o Kvolf acaba encontrando um latoeiro, né? Ele, inclusive, é interessante o tratamento diferente que ele dá pro Caerva e pro latoeiro, né? Ele fala que ele nunca, na vida dele, ia tratar mal um latoeiro, muito menos mentir pra um latoeiro, ele diz depois. Então, aí entra um pouco essa dicotomia entre um povo que é visto como comerciante no sentido ambicioso e o latoeiro que é tido como humilde, né? E como, enfim, uma ajuda e tal. Eu acho que, não intencionalmente, mas acaba mostrando um preconceito do próprio Kvolf, porque como é ele que narra a história, e como a gente comentou antes, a única característica que ele dá é essa, dá muito essa conotação de que assim, ele já tem essa predisposição a desconfiar automaticamente. Mesmo ele tendo um amigo que é ceáldico e um professor que é ceáldico, ele tem essa desconfiança ainda. Tem até amigos que são, né, mas... Sim, e tem uma tradição cultural de ver eles assim, né? Sim, mas nesse caso aqui em específico, como ele tá narrando, e em comparação com, no caso, os latoeiros e tudo mais, demonstra essa diferença de tratamento dele. Faz Eu sentido. não sei se tem muito a ver com um estereótipo, mas... Por exemplo, quando ele tá negociando ali com o Caerva e quando ele fala sobre matar os 12 cavalos, ele se mostra muito sem escrúpulos, porque aparentemente ele não tem o que temer, ele não tem nenhuma crença nesses termos ali que faça ele pensar, se eu fizer isso aqui eu vou me dar mal. Mas com relação ao latoeiro, ele tem a crença enraizada pela criação, etc., pela cultura mesmo, que quando ele maltrata um latoeiro, ele tem algumas má sortes. Não é aquela cantiga lá de criança? Eu tô tentando lembrar a cantiga aqui, mas eu não vou achar a página. De cabeça eu não lembro dela também. Latoeiro cartumeiro? Não, é de criança. Não, tem uma cantiga lá no início do livro. Dívida não sei o que lá, duas vezes paga. Ah, sei. É o que você tá falando. Canta bem no comecinho mesmo. Eu acho que também rola uma identificação entre ele e os latoeiros pela essa questão de serem itinerantes, né? Então, assim, da mesma forma que o latoeiro não trata ele com uma posição ruim, ele sendo Ru. Ele até fala, né? Eu sou Ru. Isso. Ele até se apresenta como Ru, né? Eles meio que têm uma identificação, assim, cultural até, não sei se é cultural a palavra certa, mas eles têm mais um respeito mútuo. Até porque são duas figuras que, muito embora tenha essa tradição do latoeiro e tal, a gente sabe que ela não é tão respeitada, né? Vide uma das músicas mais populares aí que o Kvolf toca, que é Saia da Cidade Latoeiro, enfim, tem... O próprio encontro, né, com o Ben no começo, que ele tava... Não, mas o Ben não era um latoeiro. Ah, é verdade. O Ben é um arcanista. E era um local muito ao norte, né? Era um lugar muito religioso e tal. Sim. Isso. E o Ben tinha placas falando coisas sobre ajudantes de donzelas e coisas de veneno, sei lá. Ajudantes de donzelas vai ser um termo simplesmente sensacional. O Kvolf, então, ele, com esse latoeiro, o latoeiro tá com um problema, né, ele precisa chegar até um barco, mas a mula dele não consegue carregar tudo, e aí ele que o Kvolf começa a negociar o cavalo, é quando o Kvolf descobre que o cavalo era falso. O cavalo não era tão... Tão cavalo assim. Monocromática era a palavra que eu queria. É engraçado que o latoeiro super entende, ele vê que o Kvolf realmente foi enganado e não queria enganar ele, né? Sim. Mas daí o que o Kvolf acaba pegando, então, na negociação dele com o latoeiro é uma pedra Loden, que é aquela... Imã? Que é tipo um imã, né? É um imã, A gente enxerga como um imã.
Tem uma coisinha que eu achei interessante aqui. Aparentemente, Loden é uma palavra de verdade. Não é o nome de um lugar, não? Então, é isso que eu fiquei em dúvida, porque eu joguei Loden no Google e aparentemente é um material de alguma coisa, e César depois nos conta o que é. Mas, se é que é de fato alguma coisa, mas existe. E daí, aqui, o Kvolf pergunta se é uma pedra Loden e o Latoeiro responde que eu acho ótimo. Tecnicamente é uma pedra Treble, já que ela nunca esteve perto de Loden com L maiúsculo. Então, eu acho que as duas coisas, Mariana, tem uma pedra... Loden é um tipo de casaco. Então, o Kvolf cita um nome que é mais neutro, ele chama de Pedra de Atrair. Uhum. E eu fico indignada que não tem no mapa o nome dos lugares que eles citam. Sim, Não, o mapa é muito incompleto. Se cita, tem que estar no mapa, cara. Vamos lá, Arqueiro, por favor. Eu acho que isso é proposital dele, do Patrick, do mesmo jeito que ele faz com o Newer. É tipo, pra você não ter ideia de onde você tá. Apesar de que nesse ponto, esse ponto exatamente onde ele tá, se bem que não mostra onde fica... Treble, não. Onde fica Treble, não. Eu tô falando besteira mesmo, é só o Patrick trollando nós. Ela faz o mistério dela. Na Comic Con de San Diego de 2014, teve um painel com o Martin e com o Rothfuss. E eles têm uma conversa sobre mapas de fantasia que é engraçadinha e interessante também. Inclusive, eles citam o mapa do Hobbit porque tem um mapa na história, né? Então, o mapa serve uma função. Sim. E aí, o George ressalta bastante, e o Patrick concorda com ele, de que o teu mapa, ele precisa ter uma função. Hoje em dia a gente toma por lugar comum, né? Tipo, o livro de fantasia tem o mapa. Mas que o mapa ele precisa ser pensado. Sim. E eu acho que concordo um pouco com o Bruno, embora não goste. E de coração eu concordo com a Mariana. Que Eu também, relaxa. talvez seja intencional que esses lugares menores não apareçam. Porque justamente dá essa sensação de que ele tá no meio do nada, né? Sim. Mas, por exemplo, eu acho muito despropositado ele marcar Halien e Anilen, porque... Devem ser cidades maiores. Sim, não faz muito sentido. É porque não tem realmente um padrão, né? É porque eu acho que esse mapa que a gente tem no livro não é tipo um mapa do Kvolf ou um mapa pro leitor ver coisas que o Kvolf faz. Ele é como se fosse um mapa qualquer, dado pra qualquer pessoa. Então, tipo, não teria por que botar uma cidade pequena como Treble e ao mesmo tempo não botar Anilen. Mas, por outro lado, não tem Severn, que é uma baita cidade, né? Mas talvez tenham coisas ainda bem inconsistentes aqui no mapa. Vocês sabem que língua eles falam em Modeg? Não sei. É porque tem uma cidade chamada Sershain, e isso me lembra um pouco algumas palavras em Seattle, né? É muito comum, inclusive, a gente confundir coisas de Modeg com coisas de Sealdi no início, né? Pois é. Talvez elas tenham alguma ligação que a gente não tá pegando. Pode ter. Porque elas ficam na mesma linha. Mas elas nem fazem fronteira, né? Mas elas ficam na mesma linha e, tipo, elas são divididas pelo Império Aturense, que meio que é um lugar que existe só pela religião expansionista. Olha só, aqui na Wiki diz que modeganos são considerados muito atraentes, com... Como é que é? High cheekbones. Maçãs do rosto. Maçãs do rosto, isso aí. Pele em tom de oliva e um sotaque e linguagem melódicos e sensuais. Agora, se refere a uma linguagem específica, então eu imagino que eles tenham um idioma deles. E são bem bonitos e sensuais. Tom de oliva não seriam morenos? Sim. Sim. Então, parece próximo a Sealdi também. Eu acho que a pele dos seáldicos é mais escura. Os modeganos é como o Sovoi, assim. Ah, verdade. Mas é relativamente próximo. Agora, o que Atur faz ali no meio, eu não sei. A gente não tem muita noção de como se desenvolveu as coisas geográficas e econômicas. A expansão, né? Exatamente. Curiosidades para o terceiro livro. O Bruno é muito aleatório. Inclusive naquele perguntas e respostas que o Patrick fez, que foi coordenado pela Jo Alton, que também é escritora, lá no site da Tor, em 2011, que foi logo que saiu o Temor do Sábio, tem alguém que pergunta sobre as religiões, não é nem religiões que eles chamam, acho que é os cultos de Vintas. E aí o Pat dá uma resposta do tipo, eu até podia te contar, porque eu tenho tudo isso, mas não faz sentido eu dar essas informações sem uma história, né? Sem dar um motivo pra vocês se importarem com isso. Então dá história pra gente, me dá o terceiro livro, caramba! Então, mas eu acho que eu entendo o ponto dele, mas ainda assim, sei lá, algumas informações importantes eu acho que ficam faltando pra gente conseguir entender o mundo. Ele podia usar o Twitter pra isso, né? Podia. Criar um conto com algum personagem whatever que não é citado nos dia 1, 2. Só pra
dá um background. Eu acho que a Leniel era uma tentativa disso, porque o livro dela se passaria, ou vai se passar, em Modag. Ela é modegana, né? Quem? Desculpa? A Leniel, que é o spin-off que o Patrick tinha começado a escrever logo depois do Temor do Sábio, e que era pra ser uma novela, mas daí tava ficando grande demais, aí a editora mandou ele parar e deixar pra depois. E daí estamos no deixar pra depois ainda. Mas ele já leu o prólogo em convenções e tal. Vocês acham que ele tá escrevendo? Sim. Olha, em alguma medida tá. Agora, o quanto é tudo um mistério muito grande. Vocês são otimistas. Tipo, ele com certeza quer publicar isso mais do que a gente quer ler isso. Eu duvido um pouco. Agora, o que a gente... Eu acho que o que aconteceu com ele foi, tipo, uma proporção que ele não imaginava, sabe? É. E eu acho que ele também colocou tanta informação que pra colocar num livro só, tá muito difícil, sabe? Eu imagino isso, pelo menos. Ele, inclusive, teve que reestruturar boa parte do livro, porque algumas pontas não estavam fechando, né? Fechar em 3 eu acho quase impossível. Mas tem que ser, senão ele vai perder o propósito do livro, né? Não, concordo. Não, eu acho assim, ele vai acabar a história dele na juventude, mas a gente não vai saber a da guerra em si, sabe? Como que... Eu acredito que não, a não ser que seja muito relacionado à guerra, né? Sim. Eu acho que a gente só vai saber o início da guerra, a gente não vai saber o meio e o final, sabe? Provavelmente. A não ser que ele escreva um outro livro depois. Que aparentemente não é o plano sobre o Kvof, no caso. A gente nunca vai saber o que aconteceu com o rapazinho lá, o ferreiro, né? Talvez não. É porque ele tá contando a história da juventude dele, né? Do que aconteceu com ele, então, assim... Não é o propósito do livro, a guerra. É só, tipo, o início dela. E por que ele que ferrou com tudo. Inclusive o nome do livro, né? Bom, o Kvof, além da Pedra Loden, que foi como a gente chegou nisso, ele consegue também com o latoeiro cobertor, uma camisa, conhaque e 13 iotas. E ele também aproveita e pergunta sobre o casamento, e o latoeiro diz que não sabe de nada. E onde ele novamente volta a se questionar se a viagem dele valeu a pena. Alguém disse só um pouquinho, Arthur, mas eu não ouvi quem foi. Oi, diga. Antes disso aí, o latoeiro, ele oferece outra coisa pra ele. Ele oferece vinho de frutas, corda e um cobertor. Eu acho que é isso. Aí o Kvof nega e pega outras coisas. O cobertor fica com ele, na verdade. Isso, ele fica com o cobertor, uma camisa, aí o conhaque. Ele não pega a corda. E o vinho. E nem o vinho. E ele até fala assim, que ele ficou meio... ofendido, né? Isso. Esse negócio dele se sentir ofendido é um negócio que é recorrente, né, entre os latoeiros. Eles têm um... Entre o Kvof e alguém? Isso é verdade. Mas os latoeiros, eles ficam pessoalmente ofendidos com algumas coisas. O que, tipo, me faz pensar que existe alguma coisa mística ao redor dessas pessoas, sabe? Tipo, a forma como ele aparece, o que ele precisa do Kvof. É sempre muito, muito bem encaixado, muita coincidência. Isso eu concordo. Não parece natural. Não parece natural aparecer um velhinho muito gente fina que tá precisando de um cavalo justamente quando o Kvof tá a 1 quilômetro do seu destino e precisando vender um cavalo. Sim. E as coisas que ele oferece. E latoeiros são muito mágicos. Eu acho que tem, eu não lembro direito, mas eu acho que tem uma... No caso dos Ru, em específico, uma tradição de oferecer vinho pra eles. Então, eu acho que pode ser isso também. Assim, quando ele negou, ele ficou meio, talvez, ofendido. Não sei. Os Rus oferecem vinho pra dar, tipo, boas-vindas, né? Isso. Pra pessoa na trupe. E aí... Mas, se eu não me engano, você tem que negar, né? Todas as vezes e pegar água. Isso. Isso aí. Bom, então o Kvof chega em Trebon, depois de correr mais um pouquinho com o cavalo, aparentemente puro sangue dele. Nos contem aí se é mesmo ou não. Ele comenta que Trebon é uma cidadezinha de porte médio, né? Ela não é nem tão pequena, nem tão grande. Ele chama ela de realmente atrasada, o que faz bater um pouco, né? Também uma espécie de preconceito do Kvof com lugares do interior, ou enfim, com lugares menos urbanizados. A gente já viu isso também com o negócio da linguagem, né? Se for ver, a gente comentou isso quando ele pega carona com aquele pai, aquele filho, lembra? Sim. Do sotaque e tal, daquele negócio um pouco mais do R, né?
E a gente vai ver isso em outros lugares também. Então, assim, você vê que ele tem um certo preconceito em algumas coisas, assim. Você sente isso? Tipo, o que você com alguns personagens, quanto mais atrasado, vamos dizer assim. Não que nessa cidade tenha, mas ele tem um preconceito já enraizado nele. É bem marcado. Ele tem a tendência já de se sentir superior Sim. às pessoas no geral. E quando é uma pessoa mais, assim, do interior mesmo, que não tem tanta ligação com ciência, ou é mais supersticioso, religioso, assim, ele tem um pé atrás com a pessoa e olha meio que de nariz em pé. Eu acho que isso é um pouco de forma dele responder ao preconceito que ele próprio sofreu. Uhum. Por exemplo, quando ele tava na trupe, ele ia pra essas cidades menores e eles eram tratados muito mal. Uhum. Apesar de ser uma trupe tipo, renomada, etc., eles eram muito maltratados por pessoas Sim. do interior e religiosos. Então é normal que quando você sofre preconceito por esse tipo, religião, essas coisas, você acaba ficando meio de mal com essas coisas. Uhum. Ainda mais quando você vê isso na sua infância toda. É um rancor, né? Isso, é uma amargura que acaba virando um preconceito. Cria um padrão. Eu acho que tem as duas coisas aí mesmo, tanto essa questão da criação dele, né, e dele ser maltratado, quanto o fato de ele ter recebido muito estudo formal com a Banff e ele acabar, como a Rayane comentou, achando que é superior a todo mundo, e ele usa essa educação formal dele como uma maneira de se afastar, né, dessas outras pessoas que pra ele são os ignorantes. Uhum. Então, mistura as duas coisas aí e dá nisso. Ele usa muito a palavra populacho, e eu acho essa palavra incrível. Ele usa? Usa. Eu nunca reparei nisso. Ele fala populacho local. Eu acho muito legal. Deve ser folk, mas Deve ser isso. legal. Interessante. É porque a tradução é muito boa, gente. Vera Ribeiro, eu chamo. Se você estiver nos escutando, saiba que... É por isso que eu apoio o podcast pra onde ia chegar na Vera Ribeiro e ela ouviu falando que eu amo ela. Adoraríamos. Com certeza. Inclusive, se quiser fazer um episódio com nós... Ele, na cidade, então, eu acho interessante que ele comenta que ele gosta muito de festas da colheita porque ele vê como um gênero teatral. E, pra mim, é bastante... Claro que é meio óbvio, né, que existe uma representação e uma narrativa ali, mas a gente normalmente não pensa enquanto teatro, né, a gente pensa enquanto... Folclore. Crença, folclore. Uhum. Isso. E eu gosto que o Kvolf tem esse olhar pra narrativa, assim, de que tem uma história sendo contada e eu quero ouvir. Só que mesmo nesse momento aí, ele é bem arrogante. Ele fala, tratam como uma crença, mas na verdade, isso é não sei o que lá, papo academicista do Kvolf. Ele também comenta sobre a imponência da igreja em Trebon, que tem uma roda de ferro enorme. Ele também fala que, por um lado, ele ia ficar meio estranho, porque ia achar que era uma questão religiosa, em especial, mas ele também reflete que Trebon é uma cidade mineradora, então pode ter a ver com isso, o fato deles quererem exibir que eles conseguem fazer uma roda de ferro daquele tamanho. Fala em orgulho cívico versus fanatismo religioso. Uhum. Eles têm a Constituição Cidadã em Trebon. Bom, ele entra numa hospedaria, né? Sim. E aí ele pergunta sobre o casamento, ninguém quer falar com ele inventa que a prima dele tava no casamento, daí o cara diz, então deve ser ela que sobreviveu lá, vai lá ver. E aí ele vai lá ver e encontra a Dena, machucada e sobrevivente ao casamento, né? Tem aqui, novamente, como de costume em diálogos da Dena, algumas ocorrências de 7 palavras. O Kvolf, dessa vez, fala pra ela. Em inglês, I heard you were in some trouble. Em português, eu soube que você teve um problema. 7 palavras. E daí em inglês, so I thought I'd come and help. Em português, e por isso pensei em vir ajudá-la. Ajudá-la conta como uma, porque o you are contraído em inglês também conta como uma palavra só. Então, e nesse caso a própria Dena reconhece que foram 7 palavras, né? Em algum momento. Então, tô usando as próprias regras da Dena aqui, que estão corretas. E aí tem 2 ocorrências de 7 palavras. A Dena fica bem contente em ver o Kvolf. Diz que, uma frase que é ótima, que é preciso um tipo de especial de homem para aparecer sem ter sabido que há problemas. E aí eles vão sair de lá juntos e acaba aí o capítulo, sobre o qual a gente já discutiu 1 hora e 5 minutos. Um capítulo pequeno. Vocês têm mais alguma coisa do capítulo? Acho que a gente não comentou o nome do cavalo, né, que ele deu depois de que assim, ele tentou dar o crepúsculo, né, cair da noite e acabou sendo pé de meia. Pé de meia. Ele acertou inconscientemente. Cat Selem era crepúsculo, né? Cat Selham era pé de meia. Então, e isso explica daí. E aí o Kvolf fecha aquela lacuna lá de quando
Caerva parecia meio, né, arredio com ele, assim, era justamente porque ele achou que o Kvolf sabia o que estava acontecendo. Sim. Porque, inclusive, é na hora que ele tá verificando os cascos que ele decide o nome. Ele tá agachado nas patas do cavalo, aí ele vem falando pé de meia. Sim. Isso. Foi pura sorte isso aí, né? Bom, então se vocês não querem saber o que acontece no final do Nome do Vento, no Temor do Sábio, na Árvore Reluzente, na Música do Silêncio, no How Old Hollow Came to Be e qualquer outro tipo de declaração semicanônica aí do Patrick Rothfuss, parem de nos ouvir agora, terminem e voltem pra terminar de nos ouvir. Quando ele coisa o nome do cavalo, na minha opinião, é uma das habilidades do Kvolf em nomear, Em nomeação, concordo. que aparece ali, não é só sorte. Sim. Eu acho que é simplesmente a habilidade pura dele funcionando ali. Faz sentido. Faz sentido. O que eu tinha que comentar também tem a ver com essa coisa dele, dessa espécie de vínculo e nomeação que ele tem. No caso, ele não tá exatamente nomeando, mas o que a Dena fala pra ele no final, de que, tipo, ele aparece pra ela sem saber, né, que ela tá tendo problemas e aparece quando ela mais precisa, e o contrário também acontece. É muitas vezes me parece também que tem uma espécie de vínculo do Kvolf ter uma percepção de coisas que ele não deveria perceber, ou que ele não tinha como perceber racionalmente. Porque se fosse assim, a Dena também teria que ter. Então acho que é mais um laço entre os dois, uma coisa meio meant to be, sabe? Pode ser que a Dena tenha talento, ela só não é treinada, né? Ela pode ter uma sensibilidade, eu imagino que a maioria das pessoas tenha uma sensibilidade mesmo que pequena, mas o Kvolf é O Kvolf. bem forte. Kvolf é o Kvolf e sou melhor que todo mundo. Mas é porque eu gosto de pensar que tem alguma coisa, uma coisa a mais entre ele e a Dena. Porque eles são muito... Eles se entendem muito. Ao mesmo tempo que eles não se entendem, sabe? Eu gosto. Aham. Eu sou total partidário. A gente sabe. A gente sabe. Outra coisa com nomeação é o nome da Auri, né, gente? Sim. É muito... Sim, quando ele nomeia ela, o Elodin fica... Fiquei em choque, porque parece nomeação mesmo. E porque chegou muito perto, caso a gente pense na Auri como a Princesa Ariel, né? O que a gente já comentou um pouquinho aqui em outro episódio. Agora, aquilo que eu falei também sobre os nomes serem aglutinados, a gente tem outro exemplo no próximo capítulo. E que daí foi traduzido, que é o Borrowhill, que é o Morzumo, né? Que são palavras... Ah, lembrei que eu queria colocar no spoiler. Diga. É, porque a gente sabe que a Dena, ela gosta do vinho de morango, né? Sim, eu queria falar isso também. Então, será que, Latoeiro. voltando hoje, o Kvolf de hoje, ele teria pego este vinho oferecido pelo latoeiro? Acho que não, porque o vinho ele ofereceu não era especificamente de morango, era de frutas. Devia ser tipo salada de fruta, né? Mas no futuro, quando eles vão comer, o Kvolf até comenta que ele gostaria de ter aceitado o vinho de frutas, porque ele sabe que a Dena iria gostar mais. Aí depois, mais na frente, ele também pensa que deveria ter pegado a corda que ele ofereceu pra escalar aquelas coisas de pedra, né? Lá perto dos caramelos. Sim. Sim. Acaba que as coisas que o Latoeiro ofereceu seriam mais úteis pra ele. Exatamente. E talvez seja até um ponto do Latoeiro ter falado assim, ó, você vai precisar, meu filho, você que não tá sabendo, sabe? Então, é por isso que eu penso... Alguma intuição. Isso, porque... Latoeiro é mágico. ele fica pessoalmente ofendido, ele não tem motivo pra isso, ele tá negociando. Por que ele ia ficar ofendido? Talvez ele nem tenha ficado ofendido, ele tenha ficado assim, você tá fazendo besteira, meu filho, sabe? Tipo, leva o que eu tô te falando, vai ser melhor. Então, esse é o ponto, por que ele se importa? Sim. Por que esse comerciante se importa com o que a pessoa tá deixando de comprar ou comprar? É uma coisa muito misteriosa, esses carinhos. Eu concordo, eu acho que os latoeiros, por mais que não tenha uma justificativa, talvez a gente não tenha, né, nenhuma revelação sobre eles, Provavelmente a gente que não eu vai acho que não vai ter. é. Eu acho que eles são intencionalmente, assim, muito convenientes e muito pra dar essa aura de mistério, né? E até pra jogar um pouco com essa tradição de velhinhos que aparecem do nada e ajudam e somem. Mestre dos magos. Mestre dos magos. Só que do bem, né? Uma mini jornada do herói. Outra coisa legal é que o Kvolf aceita 3 coisas com um C do latoeiro. É cobertor, camisa e conhaque. É bem o que o Bruno falou, Em né? inglês também? Eu não sei. Tô correndo lá pra ver. Provavelmente não. Não, é Blanket Shirt Brand. Então é BSB. Vem, Brasília! Eu pensei nisso, eu também segurei pra pensei. não falar, Bruna. Todos os brasilienses segurando a língua. Mas é claro que um ia soltar, né? Óbvio. É claro que eu ia soltar. Claro. Ô, Arthur, e as primeiras coisas que ele oferece, fica como? Ele diz assim, I'll give you blanket, both bottles, então BBB, Big Brother, and a coil of a rope. Então, Né?
Até fica, né, a repetição de letra, mas talvez não intencionalmente, eu acho. Dá a impressão que se torna um momento um pouco mais místico. Quando ele fala as 3 coisas em sequência e todas têm a mesma letra, eu sempre fico, E sempre 3 itens, né? Será que tem alguma coisa aí? Mas não tem. Mais alguma coisa, gente? Não, acho que não. Acho que não. Certo. Então, muito obrigado aí vocês que nos ouviram até aqui. Esse episódio vai ser longo, que é ótimo, porque a gente se divertiu bastante fazendo ele. Se vocês quiserem nos contar o que é um cavalo puro sangue, reclamar, dar sugestões, fazer perguntas, elogiar, o que vocês quiserem, vocês podem entrar em contato com a gente pelas redes sociais. E, Rayane, como é que faz isso? Então, vocês podem estar achando a gente lá no Facebook, na página Os Quatro Cantos, ou pode mandar um e-mail também, é podcastosquatrocantos@gmail.com, tudo por extenso, tá? No Instagram é podcast 4 numeral cantos, no caso, podcast Os 4 numeral cantos, e no Twitter é Os 4 numeral cantos também. Então, no Twitter e no Instagram, numeral, e nos outros tudo por extenso. Vocês podem estar ouvindo a gente nas plataformas que vocês já conhecem, SoundCloud, Spotify, Podcast Addict e diversas outras. A gente está no YouTube também, no YouTube demora um pouquinho mais para subir os episódios, mas eles vão para lá também. E vocês podem estar comentando, enviando mensagens, e-mails, sugestões, críticas, teorias, o que vocês quiserem, a gente está aberto para escutar. É sempre muito bom a gente ter esse feedback de vocês de volta. E é isso, queria agradecer a Mariana aqui, né, por ter participado com a gente, foi ótimo. Valeu, Mari! Foi muito divertido. E acho que é isso. Só um adendo. O link pra petição pro Robert Pattinson interpretar o Cat Celian vai estar na bio, viu, gente? Justo. Assina lá, vamos fazer isso acontecer. Vamos, eu quero. Change.org. Lembrando que além de nos contatar pelas redes sociais, vocês também, se quiserem, podem nos apoiar pelo Catarse, nossa campanha de financiamento coletivo, assim como faz a Mariana, que tá aqui como nossa convidada de hoje. A gente volta em breve com o nosso 28º episódio, no qual a gente vai discutir o capítulo 72. Até mais! Tchau, tchau! Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, gente!